Amém. Glória a Jesus, queridos. Estamos aqui mais uma semana e eu quero dizer para você que hoje nós teremos a última palavra dessa série, Bendita Esperança, e há uma expectativa muito grande no meu coração daquilo que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. Eu sei que Ele tem feito coisas maravilhosas e hoje nós vamos encerrar essa série também celebrando a ceia do Senhor. Então você esteja preparado para isso, porque o Espírito Santo vai atuar de uma forma muito especial. Apesar dessa distância que nós estamos ligados no mesmo Espírito e para o Espírito Santo de Deus não há distância. Então eu queria te convidar agora para nós orarmos, nós consagrarmos esse tempo, esse momento na presença do Senhor. Vamos entrar nessa aventura através da palavra de Deus junto com o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar. Pai amado, obrigado, ó Deus, por esse tempo tão especial, Senhor, que apesar, ó Deus, das limitações, apesar das circunstâncias, Senhor, nós estamos escondidos nesse esconderijo maravilhoso do Altíssimo. Eu te agradeço por isso, te agradeço, ó Deus, por esse tempo agora, Pai, de mergulharmos na Tua Palavra. Eu peço, ó Deus, com todo o meu coração, que o Espírito de revelação atinja agora cada vida, atinja os nossos corações, porque há algo, Senhor, que o Senhor quer revelar para nós, há segredos que o Senhor quer, ó Deus, desvendar, Deus, nos nossos corações, e nós estamos sedentos por isso, estamos com expectativa, Senhor, ó Deus, de descobrir esses segredos do Teu coração. Por isso fala conosco, eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Nós consagramos esse tempo e esse momento, Pai, para que a Tua Palavra possa, Senhor, vir profunda no nosso coração, rasgando, Jesus, e plantando os Teus sonhos e a Tua visão, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, Pai. Amém. Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus. Nós temos vários textos aqui e como nós fizemos algumas semanas atrás, os primeiros textos eles vão estar na tela e você pode acompanhar, mas eu queria te encorajar a você pegar a sua Bíblia, você deixar a Bíblia a postos, porque no final alguns textos nós não vamos colocar na tela, eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia. Eu confesso que nesse tempo de quarentena, Deus tem tem renovado uma paixão no meu coração, quase que desesperadora pela palavra de Deus. E eu quero transmitir isso para você, eu quero te inspirar, nós sermos apaixonados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a bússola da nossa vida. O mundo está aí, as pessoas estão batendo cabeça, perdidas de um lado para o outro, sem saber o que fazer, os governantes não sabem exatamente o que está acontecendo, mas aqueles que têm a bússola não ficam perdidos, porque a bússola nos dá a direção correta. E essa bússola é a palavra. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais nós precisamos dessa revelação de Deus viva nos nossos corações, nos nossos olhos, para nós enxergarmos aquilo que Deus está fazendo, porque é lindo nós sabermos que o nosso Deus, Ele continua assentado no trono. As pessoas estão batendo cabeça, levanta reis, cai reis, levanta governo, desaba governo, mas o nosso Deus continua soberano no trono e Ele tem um plano, e Ele tem o maior prazer de revelar este plano aos seus filhos, que somos nós. Então nós precisamos nos apaixonar por esta palavra. Eu quero te incentivar a ler, se você quiser, inclusive, anotar os textos. Nós estamos falando aqui sobre bendita esperança. E o que é a esperança? A esperança diz respeito a um futuro que vai acontecer. E quando nós temos a antecipação desse futuro, isso mexe com as nossas vidas, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Uma pessoa que de repente tem um diagnóstico de morte, por exemplo, cria algo na vida dela. Ela não vai ser mais a mesma, porque ela tem agora uma visão do futuro que vai mexer com o presente dela. Ela vai tomar algumas posições por causa disso. Mas com relação à bendita esperança, Deus está desvendando para nós coisas do futuro, para que nós possamos ter um posicionamento compatível com essa revelação. E esse é o nosso propósito. E nós temos falado muito aqui sobre o reino de Deus. E o tema hoje dessa última palavra da série é um reino de plenitude. Então eu queria que a gente, só relembrando aqui, nós temos falado que quando Jesus começou a pregar, antes dele, aliás, João Batista, a palavra de João Batista era: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. Depois Jesus, a primeira palavra de Jesus, o primeiro sermão de Jesus registrado por Mateus no capítulo 4, versículo 17, foi exatamente esse. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei
arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E assim como nós já vimos em Mateus 4, Mateus 5, Mateus 6, inclusive em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, o cerne da oração do Pai Nosso é uma conclamação para que nós desejemos o reino de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Já é uma oração profética que o reino de Deus venha sobre essa terra. Em Mateus 6,33, Jesus fala sobre buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então esse era o sermão de Jesus, essa era a pregação de Jesus. E foi isso que Jesus também nos enviou a pregar, o evangelho do reino por todo mundo. Agora vamos pensar nos discípulos. Jesus, ele chamou um grupo de discípulos, homens simples, como nós sabemos, muitos deles pescadores, e eles se achegaram a Jesus, eles se renderam a Jesus com essa visão e essa expectativa. Ele vai trazer um reino, o reino eterno. E eles já sabiam, porque todo judeu, eles conheciam as profecias que diziam a respeito do reino de Davi, que seria um reino eterno. Quando Jesus começou a falar do reino de Deus, acendeu algo no coração deles. Criou-se uma expectativa no coração daqueles discípulos com algo que aconteceria, um reino eterno, especialmente para eles que estavam debaixo do domínio de Roma, do Império Romano. Eles sabiam muito bem o que era um reino, e principalmente um reino injusto. Então havia essa expectativa no coração deles de fazerem parte, mas a expectativa dos discípulos ainda era mais alta, porque olha o que Jesus fez com eles. E Jesus não fez isso de brincadeira, porque Jesus não brincava com sentimentos nem com a expectativa das pessoas. Aliás, a Bíblia fala exatamente o contrário, que a expectativa nossa é muito pequena diante da realidade espiritual que Deus planejou. Mais uma vez, Jesus lá em Mateus 16, ele começou a falar para os discípulos a respeito do reino, e ele diz o seguinte, Mateus 16, versículo 17 a 19, Jesus diz assim: então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Isso o quê? Que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Aí ele continua, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, a promessa que Jesus está fazendo aqui, ela é muito profunda. Mas vamos entender um pouquinho disso. Quando Jesus fala para Pedro, eu edificarei a minha igreja, quando a gente ouve essa palavra igreja, já cria-se uma imagem no nosso coração, né? Uma imagem na nossa mente, uma imagem de um prédio, uma imagem de um grupo de pessoas, talvez uma imagem religiosa. No Japão, quando a gente falava de igreja, as pessoas já faziam sinal da cruz, porque eles tinham a visão assim da igreja como algo assim muito reverente, muito religioso, cheio de sinos e tudo mais. Então cada um tem uma imagem baseado no seu histórico, baseado no background, baseado no seu conhecimento. Mas os discípulos, eles não tinham essa visão que nós temos. Quando Jesus fala, eu edificaria a minha igreja, Jesus estava usando uma palavra grega que significa eclésia. E essa não era uma palavra nova no vocabulário deles. Não era uma palavra nova. Por quê? Porque eclésia era exatamente uma palavra que era usada da seguinte forma. Imagine que um rei ele está estabelecendo o seu reino em algum lugar. De repente conquistou um novo país e vai ser agora desse novo rei. E esse rei precisa comissionar um grupo de pessoas que vão ser os governantes juntamente com o rei. Então é como se fossem os ministros deste rei. Então de todo o povo ele cata alguns, ele chama alguns, ele escolhe alguns, ele chama para fora alguns que vão ser esses ministros que vão ajudá-lo a governar esse novo reino. E esse grupo de pessoas tem o nome de eclésia, que é eclesia, que é uma palavra grega que significa os chamados para fora. Então, do povo, um grupo é escolhido para fazer parte dessa comitiva real que vai reinar junto com esse rei. Agora, pensa comigo. Jesus vem e diz, é chegado a vós o reino de Deus. Essa era a visão que eles tinham. De repente, Jesus chama os discípulos, escolhe 12 discípulos e fala, vem cá e vocês vão ser a minha eclesia. Vocês vão ser os meus ministros deste novo reino. Você pode imaginar
a esperança e a expectativa que se criou no coração desses discípulos não foi nada muito baixo, eles tinham uma expectativa muito alta. Aí fica fácil da gente entender porque eles não aceitavam a morte de Jesus e porque eles ficaram super decepcionados quando Jesus morreu. Porque imagina Pedro, foi para Pedro que Jesus falou isso aqui: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão e tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Ou seja, esse reino vai ser muito poderoso, ele vai ter o poder de trazer o céu para a terra. E de repente, esse rei Jesus é morto. Dá para entender porque Pedro até negou Jesus, porque havia uma decepção, uma frustração, mas Jesus não estava brincando com os sentimentos deles. Jesus estava falando de algo extremamente real, porém algo muito superior àquilo que eles podiam imaginar. E aí quando Jesus ressuscitou, o que Jesus pregou? A Bíblia fala que Jesus passou 40 dias na terra, depois de ressurreto. E o que Jesus fez nesses 40 dias? Muitas coisas, mas uma delas, Lucas registra lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. E diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas incontestáveis provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando o quê? Das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então Jesus disse para os discípulos, em outras palavras: cara, não é brincadeira aquilo que eu falei para vocês. Eu já ressuscitei, eu venci a morte e agora Jesus começou a ministrar com eles. Nós não temos o registro do que Jesus falou, mas o que Jesus falou com eles era um assunto central, eram coisas relacionadas ao reino de Deus. Então o que aconteceu no coração dos discípulos? Aquela esperança que tinha morrido com a morte de Jesus, tinha morrido na cruz junto com Jesus. Essa esperança, ela foi renovada, essa esperança ressuscitou, os olhos deles brilharam, tanto que eles passaram com Jesus esses 40 dias, encontrando com Jesus algumas vezes. E quando Jesus estava para subir aos céus, eles não estavam entendendo muito bem tudo como ia acontecer, a cronologia do estabelecimento desse reino. Aí lá em Atos capítulo 1 ainda, versículo 6, Jesus se reuniu com eles, Jesus ia subir aos céus e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Está lá Atos 1, versículo 6 a 11, diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus, que eram mais ou menos 500 pessoas, lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Aí Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, ele virá do modo como vocês o viram subir. Puxa vida, eu fico pensando aqui nessa cena. Jesus acendeu essa esperança de um reino e disse para eles: vocês vão ter que esperar, porque vai ter um tempo até isso acontecer na plenitude. E Jesus subiu aos céus e eles ficaram lá olhando com aquela cara de espanto, de saudade já, mas vieram esses 2 anjos e disseram para eles: caras, não se preocupe, porque esse Jesus que vocês viram subir, certamente vocês vão vê-lo descer do mesmo modo que vocês o viram subir. Então ali, essa esperança foi acalentada no coração deles. Nós sabemos que eles se reuniram, ficaram 10 dias numa reunião de oração, até que do alto eles foram revestidos de poder. Mas Jesus deixou muito claro, e eles sabiam, eles foram revestidos de poder para quê? Porque eles tinham um tempo para serem testemunhas e anunciar que existe um rei, um governante eterno, que morreu, ressuscitou e foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos. E ele vai instaurar o reino, mas ele quer esse reino expandido. E ele colocou na mão dos discípulos a tarefa de expandir esse reino até que Jesus voltava. Aqui nós entendemos o Mateus 6,33, quando Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Por quê? Porque quando Jesus subiu aos céus, ele deixou essa missão clara para os discípulos. Vocês não têm outra coisa para fazer. Vocês não estão aqui para construir, para enriquecer, para mudar a política. Vocês não estão aqui para isso. Vocês estão aqui com uma razão. Trazer o reino espiritual primeiro de Deus no coração das pessoas. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. Eles não pregaram só a salvação, a libertação dos demônios ou ser livre do inferno. A pregação dos discípulos era o reino de Deus. Tanto é que logo em Atos 2, quando Pedro pregou a respeito de Jesus, ele começou a testemunhar, ele fala, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Depois lá em capítulo 10, quando a primeira vez que Pedro foi pregar para os gentios, a palavra dele foi o seguinte, Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, mas ele também morreu para a salvação. Então Jesus sempre era pregado dessa forma, mostrado como juiz, rei, mas também mostrado como salvador. Essa era a pregação do reino de Deus. Agora, dada essa introdução, queridos, eu quero agora analisar com você aqui de uma forma muito legal. Eu vou fazer da forma mais simples possível, mas eu quero falar agora da cronologia desse reino de Deus, para nós entendermos isso. E a mesma expectativa, e essa é a minha oração, que a mesma expectativa que havia no coração dos apóstolos, dos discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus e da primeira igreja com relação ao reino de Deus, essa mesma esperança seja acesa no nosso coração, possa queimar no nosso coração de uma forma muito viva, a ponto de mexer com a nossa vida, a ponto de trazer um fogo, um entusiasmo no nosso coração enquanto nós estivermos nessa terra. Então se prepare, eu quero passar aqui agora pela Bíblia e nós vamos ver a cronologia do reino de Cristo. Bom, primeiro ponto, queridos, o diabo ele instaurou um reino espiritual no mundo através do pecado. Por isso que a Bíblia chama o diabo de príncipe deste mundo. Mas o reino de Satanás é um reino espiritual, porque ele é colocado dentro dos homens e ele vai influenciar o mundo exterior, o mundo físico. Mas a instalação do reino de Satanás é um reino espiritual. Lá em Lucas capítulo 4, versículos 5 a 7, nós vemos o momento onde o diabo tentou Jesus, e isso aqui é muito significativo. Diz assim, Lucas capítulo 4, versos 5 a 7. Então o diabo o levou para um lugar alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse, eu darei a você todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo será seu. Aqui é muito significativo porque o diabo está mostrando, e a Bíblia não desmente ele, apesar dele ser o pai da mentira, aqui ele está falando algo verdadeiro, ele está dizendo, esses reinos foram entregues a mim, eu domino sobre esses reinos. E o diabo, por que ele tentou Jesus? Nós vamos entender isso no final, mas guarda bem isso, o diabo, ele é um espírito, e ele não pode reinar fisicamente na terra, ele só reina espiritualmente, e ele depende da vontade humana, ele depende da brecha, ele depende da submissão humana a ele. Por isso que o diabo tenta com pecado que é muito prazeroso, mas é uma isca para que o homem entre debaixo do jugo de Satanás. E o objetivo dele é reinar. E o objetivo dele, se ele pudesse, ele teria um reino físico na terra. Mas o diabo não tem corpo, por isso que ele incorpora nas pessoas. A Bíblia fala, por exemplo, lá no livro de Daniel, quando Daniel estava orando e jejuando e o anjo veio para responder a oração dele, o anjo disse que estava lutando com o príncipe da Grécia. Por que o príncipe da Grécia? Existia o príncipe da Grécia fisicamente? Existia, era um homem, mas era um homem que abriu brecha para que Satanás governasse através dele, porque sempre esse foi o objetivo do diabo. E quando ele viu Jesus, ele pensou, esse cara de repente pode ser através dele que eu vou dominar toda a humanidade. E ele fez essa proposta para Jesus, mas é óbvio que a gente sabe que Jesus não aceitou essa proposta do diabo. Mas esse reino espiritual de Satanás, ele trouxe, ao longo dos anos uma degradação moral, familiar, social, financeira, ecológica, porque a própria Bíblia diz que a natureza geme e clama, porque como o diabo governa o coração do homem, esse governo é exteriorizado fisicamente através das ações do homem, degradando a natureza, corrompendo a família, corrompendo fisicamente. Nós vemos vírus, nós vemos pestes,
tudo isso é resultado do governo de Satanás. Então, esse governo espiritual dentro do coração do homem. Agora, o que acontece? Jesus veio e ele também trouxe um reino espiritual. Primeiro, ele satisfez a justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por que justiça de Deus? Porque Deus mesmo determinou a penalidade para o pecado. E sabe qual que é a penalidade para o pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Agora, quem determinou isso? Não foi o diabo, foi Jesus, foi Deus. Deus que é o juiz, ele determinou. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, por que Jesus satisfez a justiça de Deus? Porque ele assumiu nele próprio a pena pelo pecado dos homens e ele pagou o preço, ele satisfez a justiça de Deus e abriu espaço para que o reino de Deus também fosse um reino espiritual instaurado dentro do coração dos homens. Então Deus condenou Jesus. Jesus foi condenado pelo próprio Deus. O próprio Deus que instituiu a pena pelo pecado, ele também providenciou o pagamento para esse pecado, que é Jesus. E Jesus Cristo, então, ele quebrou a hegemonia do reino de Satanás. Agora, a partir daí, passaram a existir dois reinos espirituais, o reino de Satanás e o reino de Cristo. Mas onde esse reino é manifesto espiritualmente, no interior daqueles que se submetem. Quem se submete ao pecado passa a ser governado por Satanás. Quem submete a Cristo é santificado por Cristo, é santificado pelo sangue de Cristo, passa a ser governado por Cristo. Então, existem hoje esses dois reinos espirituais, que a Bíblia chama de reino da luz e reino das trevas. Mas são dois reinos espirituais. Aí, só que Jesus, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, aqui está algo, a Bíblia fala que ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primogênito da ressurreição, inclusive, ele foi o primeiro a ressuscitar, e Jesus ganhou um corpo glorificado. E esse corpo glorificado é um corpo físico que Jesus ganhou, que ele chegou para Tomé, os meus ajudantes estão me ajudando aqui. Ele chegou para Tomé e falou, toca aqui. Por quê? Porque era um corpo físico. Mas era tão maravilhoso esse corpo físico que ele trouxe as cicatrizes da cruz. Ele continua com as cicatrizes da cruz, mas era um corpo que atravessava a parede, porque os discípulos estavam fechados e Jesus entrava naquele lugar. Esse corpo, Jesus comia, ele se alimentava. É algo incrível, mas esse é o corpo glorificado e é o modelo de corpo que todos os que são de Cristo um dia vão receber, esse corpo glorificado. Agora, a pergunta que eu te faço, para a gente pensar aqui, então nós temos dois reinos. Um que é o reino das trevas, que é Satanás, que ele é espírito, ele não tem corpo. Agora nós temos um rei Jesus, que ele é espírito, mas ele tem corpo. Agora a pergunta que eu faço é, por que Jesus continuou com corpo físico, se ele foi para os céus? Ele é o único corpo físico nos céus, porque Deus é espírito, os anjos são espíritos. Agora Jesus se mantém nos céus com esse corpo físico. Tem um plano aí, nós vamos entender isso agora. Mas Jesus, depois de ser ressuscitado, ele então deu ordem para os discípulos. Vocês vão expandir então o meu reino espiritual. Hebreus capítulo 10, verso 12 a 13, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então Jesus, com esse corpo físico, ele subiu aos céus, ele se assentou e a Bíblia diz que ele está esperando. Mas o que ele está esperando? Ele está esperando até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, ou seja, por estrado dos seus pés. E que inimigos são esses? Nós vamos entender isso já já. Mas Jesus nos deu uma missão, né? Em 2 Pedro capítulo 3, nós já lemos bastante esse texto, mas Pedro orienta os discípulos na época que tinham toda essa expectativa com a manifestação do reino, mas isso começou a demorar, e eles começaram a se cansar, começaram a se desanimar, e algumas pessoas no meio deles falaram, isso é a história da carochinha, esse Jesus já foi embora há muito tempo, não vai acontecer nada. Aí Pedro foi escrever uma carta para a igreja e falou, irmãos, se animem, porque Deus não retarda as suas promessas,
promessas, nós só precisamos entender o seguinte, que Ele quer que todos se salvem e nenhum se perca. Ele está esperando o momento exato da plenitude do tempo, da plenitude das pessoas, quando todas as pessoas tiverem oportunidade, quando tiver um número grande de pessoas que têm o reino de Deus dentro de si, aí Ele vai voltar. Olha aqui em 1 Pedro, nós vamos ler alguns versículos, capítulo 3, a partir do verso 11, diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Então, dentro dessa carta onde Pedro está falando, Deus não está retardando, mas enquanto Ele não volta, nós precisamos manter viva essa esperança que os céus vão ser mudados, a terra vai ser mudada, mas Deus vai instituir novos céus e nova terra. Mas ele diz o seguinte: enquanto nós esperamos, mantenhamos a nossa esperança viva em santificação e apressando a vinda. Agora, por que apressar a vinda? Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. O Deus, Criador de todas as coisas, o Jesus que é Senhor de todas as coisas, Ele colocou na nossa mão uma chave. Nós podemos determinar quando vai ser a volta do Senhor, porque Ele está dizendo o seguinte: existe a plenitude. Eu não sei exatamente o que significa em números, mas Deus tem uma expectativa de ter a terra e os céus, ter a nova terra e novos céus cheios de pessoas salvas, transformadas. E Ele deu essa tarefa na mão da igreja, de expandir o reino espiritual. Quando uma pessoa se converte, ela submete ao reino de Deus e ela vai fazer parte desse reino de Cristo. Aí Pedro vai e diz o seguinte: considere a longanimidade, ou seja, o ânimo longo de Deus como oportunidade de salvação. Então Deus, Ele é paciente. Ele já poderia ter terminado com tudo, mas Ele está esperando. Ele está esperando. Nós estamos exatamente no tempo da longanimidade do nosso Deus. Então, dentro dessa cronologia que eu falei, teve a instalação do reino de Satanás, o reino espiritual, a instauração do reino espiritual de Cristo, e nós estamos exatamente agora no momento de virada de página nessa cronologia, porque nós estamos exatamente no tempo da longanimidade de Deus, que já está durando 2000 anos. 2000 anos, nós não sabemos quanto tempo vai demorar mais, mas são 2000 anos da longanimidade de Deus. Mas está chegando no tempo que eu quero mostrar aqui agora, o quarto período dessa cronologia, que o quarto período é o seguinte: lembra que o diabo fez uma proposta para Jesus de entregar todos os reinos? Por quê? Porque a ambição de Satanás era instaurar um reino físico, e Jesus obviamente disse não. Os homens dizem sim parcialmente, mas o alcance de um governante, por exemplo, Hitler, a Bíblia mostra, na verdade não, a história mostra claramente que Hitler se encaixa exatamente dentro do contexto de um anticristo. O apóstolo João, ele fala: muitos anticristos já existem no mundo. O espírito do anticristo já existia no mundo desde a época do apóstolo João. O que é o espírito do anticristo? São homens que se submetem e se alinham completamente a Satanás, mas eles têm um domínio limitado. A proposta de Satanás para Hitler era que Hitler tivesse o domínio total do ser humano, e Satanás queria governar o mundo através de Hitler, mas não tinha chegado à plenitude dos tempos, então Deus brecou. Não pensa que a derrota de Hitler foi só uma estratégia bélica, uma estratégia maravilhosa dos aliados na época. Não, tinha a mão de Deus, porque Deus falou: ainda não é chegada a hora, mas vai chegar a hora, onde um homem vai se encaixar dentro desse perfil, e essa hora está muito perto, porque o mundo está se preparando para receber esse homem que vai ter sobre os seus ombros o governo da terra, e debaixo da permissão de Deus, e o nome desse homem, ou o título dele, é o Anticristo. Eu quero mostrar para vocês aqui que o diabo, para executar
o desígnio dele, ele precisa de alguém alinhado com ele próprio, com o coração dele. Só que é interessante, queridos, que o cenário mundial que nós estamos vivendo é um cenário de preparação para um governo mundial. Hoje nós temos tido, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo agora, ela não é local, ela não é algo que aconteceu num país ou numa região, ela é algo global. E hoje o mundo inteiro ouve o conselho de quem? Para tomar as medidas contra o coronavírus, da Organização Mundial da Saúde. Isso é uma preparação para um governo mundial, um governo global, porque nós temos problemas globais e problemas globais exigem o quê? Uma solução global. Então, as pessoas, o mundo hoje está clamando. O mundo clama por quê? Clama por liberdade, por solução para os conflitos políticos, sociais, raciais, de gênero, solução para a fome, para a pobreza, para a degradação da natureza. Hoje, então, existem muitas bandeiras. Nós temos, por exemplo, aquela menina Greta, que levanta uma bandeira de preservação da natureza. Existem as bandeiras de preservação da vida, preservação dos animais, e assim por diante. Tem um monte de bandeira porque o mundo está clamando por alguém que aponte um caminho, que aponte uma solução. Nós estamos vivendo exatamente nos dias de hoje esse conflito racial, e é interessante que o que aconteceu nos Estados Unidos, que de fato foi maligno e muito horrível a morte daquele homem, o George Floyd, foi horrível isso acendeu um fogo no mundo inteiro de protestos. Mas o interessante é que dia 28 de agosto de 1963 foi a época que, por causa de um incidente também, uma senhora, uma chamada Rosa Parks, que foi presa, uma negra que foi presa por sentar no banco, ela estava cansada do trabalho, tinha um banco vago, ela sentou e um homem queria sentar no lugar dela, um homem branco, e ela não saiu, por causa disso ela foi presa. Isso foi a fagulha que incendiou, na verdade, os Estados Unidos na época, e foi o maior protesto antirracismo da época. Isso aconteceu em 1963. Eu não era nem nascido. Há mais de 50 anos atrás aconteceu isso. Mais de 50 anos, quase 60 anos atrás aconteceu isso. A pergunta que eu faço para você, o que mudou nesse tempo? O que mudou? O anseio do homem por justiça foi satisfeito? Não foi satisfeito. Agora nós temos de novo um conflito, agora não é mais um conflito regional, um conflito mundial. Nós temos passeatas no mundo inteiro, porque essa ferida do racismo, ela só aumentou. Mas o mundo está com a expectativa de que alguém dê a solução para isso. Os direitos da mulher, por exemplo, hoje nós temos as bandeiras levantadas dos direitos feministas, parece que é algo de hoje, mas já no século XIX, no final do século XIX, para o século XX, já começou um levantamento onde as mulheres estavam exigindo seus direito de votar, direitos políticos que elas não tinham na época, direito à liberdade de escolha. Naquela época já existia isso. Hoje continua levantando as bandeiras de direito de igualdade de salário e tudo mais. Hoje é horrível a taxa de feminicídio das mulheres que são mortas. São mortas as mulheres que são violentadas dentro da própria casa pelo próprio marido. Eu te pergunto, mudou isso? Não mudou. A ferida só aumentou. Nós tivemos em Jerusalém, em Israel, agora recentemente, e qual que é o anseio de um judeu religioso? É ter um lugar de culto para eles. Eles têm um lugar que é deles, eles conquistaram esse lugar, mas nesse lugar está lá uma mesquita muçulmana. E é humilhante, a gente vê o Muro das Lamentações, né? A gente vê aqueles judeus orando, mas sabe por que eles oram ali? Porque é um monte de pedra, que é o lugar mais próximo que eles podem chegar onde era o antigo templo. E há tempos atrás, os muçulmanos faziam xixi ali, onde eles iam orar. Então existe uma ferida, e eles estão ansiando por alguém que os ajude, porque eles querem ter um templo. Os palestinos estão lá lutando porque eles querem ter uma terra. A fome no mundo, queridos, a fome, é interessante, a ONU, antes de 2018, a ONU lançou uma meta de fome zero até o ano de 2030. Mas sabe o que aconteceu de lá para cá? Desde desse lema, aumentou a fome no mundo. Hoje nós temos mais de 820 milhões de pessoas no mundo que ainda passam fome. A cada 4 segundos, uma pessoa morre no mundo de fome. Há um anseio, as pessoas estão querendo mudança e estão buscando tudo isso. A violência, que é a principal causa de morte de pessoas, de homens, ou de pessoas no geral, de 15 a 44 anos, milhões de pessoas que morrem por ano de violência. O mundo está melhorando? Eu te pergunto, não. Só que o cenário está sendo montado. E sabe o que vai acontecer? Vai levantar-se um homem, a Bíblia já diz isso.
A Bíblia diz isso. Vai se levantar um homem que vai incorporar todas essas bandeiras e, como num passe de mágica, ele vai apresentar solução para o mundo e ele vai governar sobre o mundo. E Deus vai permitir isso, porque a Bíblia já prevê isso. Olha aqui Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a 5. Então, nesse texto de Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 5, nós vamos ver, e não só esse texto, mas nós temos Daniel fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, ou seja, tem muitas profecias bíblicas, mas eu quero ler só um desses textos que fala sobre o aparecimento do anticristo. E diz assim, a partir do versículo 1, vi emergir do mar, e o mar aqui são nações, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas isso fala, o chifre fala sobre o poder deste homem. E aqui esse poder é dado por nações, cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, que é Satanás, a Bíblia deixa muito claro, deu à besta, ao anticristo, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então aqui esse texto está falando exatamente do anticristo. Então a figura que a besta é o anticristo, os chifres, as cabeças, é a autoridade, são nações que vão se juntar e vão dar poder a esse anticristo. Ele vai ter poder mundial e por 3 anos e meio ele vai oferecer solução para todos os conflitos. Os judeus vão ficar felizes porque eles vão ter um templo, os árabes vão ficar felizes, as feministas vão ficar felizes, os machistas vão ficar felizes, os homossexuais vão ficar felizes, o mundo inteiro vai ficar feliz, porque como um toque de mágica, ele vai oferecer solução para o mundo inteiro. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o poder dele vem de quem? Do dragão, que é a serpente, que é Satanás. A Bíblia deixa muito claro isso. Então o diabo vai encontrar alguém para ser o corpo, para ele ter um governo físico na terra e enganar as nações. E nesse período ele vai perseguir aqueles que não se submeterem a ele. É nessa época que vai vir o famoso sinal da besta, que no próprio capítulo 13 aqui fala sobre isso, o 666, que é a marca daqueles que se submeterem a esse governo mundial. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender sem essa marca. Vai ser um período de muita perseguição àqueles que não se submeterem à marca da besta. Por quê? Porque o anticristo vai vir como um cara de paz, o cara que vai encampar todas as bandeiras e num passe de mágica ele vai oferecer solução para o mundo inteiro. Você pode pensar nisso? Só que, por isso que eu disse, queridos, que nós estamos nessa cronologia, nós estamos muito perto disso, porque o mundo inteiro está clamando por isso. Está clamando por soluções mundiais. O mundo não aguenta mais esses conflitos, não aguenta mais o racismo, não aguenta mais a fome. Então esse anticristo vai surgir e vai ser o governo de Satanás na terra. O interessante é que aqui fala que ele vai ter uma ferida mortal e vai ser curado, e o mundo vai ficar maravilhado com esse milagre. A pura imitação de Cristo. O diabo não tem corpo, ele tem inveja de Cristo. Então ele vai arrumar um corpo de um homem chamado anticristo. Agora, a pergunta que muita gente pode estar fazendo aí, e na expectativa que eu responda, mas eu não vou responder, é o seguinte: a igreja onde vai estar nesse momento? Existem 2 teorias. Que grandes homens e homens muito confiáveis pensam de um jeito e outros pensam de outro. Uma das teorias é que nessa época a igreja já vai ter sido arrebatada e vai estar com Cristo. Essa é uma teoria. A outra teoria é que a igreja vai estar aqui porque esse vai ser o grande momento de perseguição, mas Deus vai proteger a igreja e vai ser o grande momento do avanço da igreja e do evangelho pela terra. Existem essas 2 teorias, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a igreja esteja
longe daqui ou esteja aqui, o que importa é que nós vamos estar em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Agora, se a igreja, o que vai separar uma teoria da outra são praticamente 7 anos, porque o anticristo ele vai ter 3 anos e meio de uma falsa paz, mas a Bíblia fala que no final desses 3 anos e meio, essa paz vai acabar, porque vai começar a grande tribulação, porque aí Deus vai enviar pestes. Aí nós temos o Apocalipse, fala sobre as 7 trombetas, fala sobre as 7 taças da ira de Deus, fala sobre tudo o que vai acontecer nesse período onde Deus vai chacoalhar a terra, chacoalhar o reino do anticristo, mas como misericórdia, para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. Mas então 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Agora eu quero dar um pulo aqui e depois dessa grande tribulação, porque o que vai separar essas duas teorias do arrebatamento pré-tribulação ou pós-tribulação são apenas 7 anos. 7 anos, porque depois de 7 anos, olha o que vai acontecer. Apocalipse, e agora nós vamos ler na Bíblia aqui, que a besta vai ser destronada, ela vai ser condenada e a besta vai inaugurar o lago de fogo. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, e agora eu vou ler, acompanhar na minha Bíblia, eu te convido para você acompanhar na sua Bíblia também. Livro de Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ver do versículo 11 ao versículo 16. E diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Existe alguma semelhança assim aqui com a manifestação do anticristo, porque o anticristo é um imitador, fala sobre os diademas na cabeça, que é exatamente o poder de Deus que o anticristo tenta imitar. Aí o versículo 13 diz isso aqui: ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome. Presta atenção nisso. O que está tatuado na coxa de Cristo? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Jesus vai vir exatamente para batalhar contra a besta. Agora, no cenário aqui, o anticristo vai se juntar com o exército para batalhar contra Cristo. Mas é quase cômico essa batalha. É quase cômico. Porque eu quero que você veja aqui, no capítulo agora 19, versículo 19 e 20. Diz assim: Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra os exércitos dos céus. Então imagine, todo o exército da terra, o poderio da terra se levantando para batalhar contra Cristo. Aquela tensão, como vai ser essa guerra? Olha só o versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta, que eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Então, não deu nem graça essa guerra. Se reuniram para a guerra, aí Cristo se manifestou e ele simplesmente foi lá, pegou o anticristo e o falso profeta, que profetizava blasfêmias e dava poder para o anticristo, os dois foram jogados no lago de fogo. Acabou o poder do anticristo. É simples assim. É simples assim. O Senhor Jesus não tem adversários. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, tudo isso é Bíblia e é tudo isso que vai acontecer. Então esse é o período, esse é o quinto período aqui da cronologia que eu estou falando. A besta destronada depois de 7 anos de reinado. Ela é destronada, jogada no lago de fogo. E aí Satanás, que é o dragão que deu poder para a besta, o que vai acontecer com ele? Ele é amarrado e aí começa o reino milenar, que é instaurado por Cristo, o reino na terra. Por isso que Cristo, com o corpo físico, ele vai reinar na terra. Ele vai reinar na terra, nós vamos ver isso. Ele vai ter um reino físico na terra, ele vai governar. E olha que o Apocalipse 20, versículo 1 a 6 diz:
aqui, vi então descer, depois que a besta foi jogado para o lago de fogo, vi então descer dos céus um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Lembra quem deu poder para a besta? O dragão, aqui o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Até o versículo 6, e lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também os tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por ter dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então, existem pessoas, pode ser a igreja que ficou aqui, ou pode ser alguns que ficaram e se converteram, mas que não vão adorar a besta, vão ser decapitados por causa disso, e a Bíblia diz que eles não receberam a marca na testa, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Agora o versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui fala sobre o milênio, o famoso milênio, que é o reino literal de Cristo. Por isso Cristo tem um corpo, ele vai ser rei na terra, ele vai governar as nações vão ser restauradas debaixo do governo de Cristo. Aí se você pergunta, mas e Satanás não foi jogado no lago de fogo? Ele foi preso e depois vai ser solto? Sim, Jesus vai dar um modelo do que é o reino de justiça. O anseio das pessoas para um reino de justiça vai se satisfazer em Cristo, mas Deus vai dar oportunidade para as pessoas, porque Satanás vai ser solto. A Bíblia fala que ele vai enganar as nações e muitos vão cair no engodo de Satanás, não os salvos, mas as pessoas que estiverem na terra. E esses que forem cair no engano do diabo vão ser condenados eternamente. E aí, só aí, o diabo vai ser jogado no lago de fogo, porque aí vai ter novos céus e nova terra. E aí, o capítulo 21 agora, para terminar, versículo de 1 a 7, diz assim, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu que tenho e quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus deles, ele será o meu Deus. Aliás, ele será o meu filho. Então aqui, queridos, esse texto é muito, muito lindo, porque mostra exatamente essa cronologia. Então, por fim de tudo, nós vamos ter 1000 anos de reinado de Cristo, e só depois disso tudo, o diabo vai ser condenado, e aí todos os mortos vão ressuscitar para o trono branco, que é o julgamento eterno. E a Bíblia diz que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão condenados ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde já está a besta, nesse período já vai estar a besta, o falso profeta, aí vai Satanás e todos aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Agora, o que eu quero encerrar aqui mostrando para vocês que essa é a nossa viva esperança, a esperança que Pedro tinha, a esperança que Paulo tinha, a esperança que os discípulos tinham, que toda a igreja primitiva tinha, a esperança que nós temos e que nós estamos agora muito perto de concretizar essa esperança. Talvez alguém fique pensando, puxa, mas será que Jesus vai demorar para voltar ou não? Nós não sabemos, como Jesus diz, nós não temos capacidade de discernir o tempo dessas coisas, mas os sinais nos mostram que
tudo está preparado para isso acontecer. Por isso que essa esperança tem que estar viva e acesa no nosso coração. E nós devemos fazer como o Apocalipse termina. O Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, queridos, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando forte no nosso coração, acendendo no nosso coração essa viva esperança, para que nós sabemos que há um reino e nós devemos buscar esse reino, nós devemos dedicar a nossa vida a esse reino, a nossa expectativa deve estar nesse reino, porque nós vamos reinar com Cristo eternamente, não só os 1000 anos, mas nós vamos reinar ativamente e eternamente com Cristo. Eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora, eu quero orar, eu sei que uma unção do Espírito Santo vai vir neste lugar, acender essa viva esperança no seu coração. Você vai alinhar a sua vida de acordo com esses propósitos de Deus, porque, queridos, céus e terra podem passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Então vamos colocar a nossa vida dentro dessa palavra. Eu te convido agora, feche os seus olhos. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, Senhor, por essa revelação tão empolgante. Obrigado por essa viva e bendita esperança na qual, Senhor, está firmada a nossa alma. Nós nos dedicamos completamente a Ti. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, aqueles, ó Deus, que ainda não conheciam essa esperança. Eu te peço agora, Pai, acende a fé no coração deles, Senhor, para se arrependerem, para saírem, ó Deus, debaixo do domínio do diabo, Senhor, e se submeterem a Cristo e ter esse reino espiritual já instaurado no coração e um dia poderem viver também nesse reino maravilhoso, completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora, Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Queridos, nesse momento agora nós estamos preparados aqui para celebrar a ceia. Eu espero que você também esteja já preparado aí junto com a sua família e vai ser um momento incrível. E eu quero primeiro pedir que você possa fazer uma aliança com Jesus no seu coração. Se você não conhece Jesus, se você não tem essa viva esperança, você pode orar agora e entregando a sua vida ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, pedindo para Jesus ser o Senhor da sua vida, e essa esperança vai estar acesa no seu coração, no nome de Jesus. Eu quero orar nesse sentido agora. Eu quero te ajudar nisso. Você pode repetir essa oração comigo, se você não conhece Jesus ainda, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, quero que você seja habilitado para participar dessa ceia. Então feche os teus olhos e ora assim, fala: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida a Ti. Como pecador, eu chego diante de Ti, arrependido, e peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que Jesus me receba como filho, e eu Te recebo como Senhor da minha vida para sempre. Amém. A Bíblia diz que se nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós somos salvos. E aí você está habilitado também para participar dessa ceia. E hoje, de uma forma muito especial, nós temos a alegria de estar com os nossos filhos, amigos, irmãos. Aqui o Cleiton e a Lu, é uma alegria muito grande de nós estarmos juntos aqui para celebrar a ceia. E eu vou pedir para o Cleiton orar aqui agora por nós e orar consagrando esses elementos também para esse momento, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero abençoar, Jesus, Senhor, esses elementos, Senhor, consagrando, Amém. Pai, pela fé agora, Pai, nós não estamos mais de posse de um pão ou apenas de um suco, mas nós estamos de posse do Teu corpo e do Teu sangue. O corpo, Senhor, que nos dá vida, e o sangue que nos purifica. Que nós tenhamos essa revelação, que não seja um momento comum, que não seja um momento qualquer, mas que nós possamos fazer deste momento um momento memorável, Pai. Para a Tua glória nós abençoamos e santificamos esses elementos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Cleiton. E aqui, queridos, eu quero só relembrar quando Jesus celebrou a ceia junto com os seus discípulos, está em Lucas capítulo 22, versículo 14, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Jesus já estava enxergando o que ia acontecer depois. Ele fala: essa é de fato a Páscoa, a passagem da morte
para a vida. Por isso eu tinha um desejo ardente de abrir as portas para que vocês possam passar da morte para a vida. É o que Jesus estava enxergando. E aí ele diz assim, versículo 16, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E o versículo 17, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu te digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então Jesus estava falando aqui de uma ceia que vai acontecer, a próxima ceia que ele vai participar. Eu quero dar uma notícia para você, você vai estar junto, nós vamos estar juntos presencialmente, porque ele diz, nunca mais comerei dessa ceia até que se cumpra no reino de Deus. Lá em Apocalipse fala desse dia, as bodas do Cordeiro, que nós faremos parte. Essa é a viva esperança que nós temos que ter, que vale a pena consagrar a vida, vale a pena viver e vale a pena morrer por esta mensagem, por esse evangelho e para o reino de Deus. Então nós vamos agora repartir, então como Jesus diz, esse é meu corpo partido por vós. Nós vamos dividir aqui, você pode também fazer o mesmo aí na sua casa. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos agora e você relembrar desse momento. A Bíblia diz que quando nós comemos o corpo, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós anunciamos que o nosso Rei morreu, pagou o preço e agora Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, obrigado Jesus. Obrigado Jesus por esse tempo especial, Senhor. Aleluia, comamos. Da mesma forma, depois de cear, Jesus tomou o cálice. Ele diz, esse cálice é um novo testamento no meu sangue, uma nova aliança que eu faço. Essa aliança eterna que nós temos pelo sangue de Cristo, nós temos acesso ao novo, pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso à presença desse Deus maravilhoso, o Deus, o Rei dos Reis, que vai fazer as nações tremerem, mas nós como igreja do Senhor Jesus vamos celebrar, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos adorar, nós vamos cantar, digno é o Cordeiro, Ele é o único digno, santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. Por causa desse sangue, nós temos acesso, nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, da mesma forma como nós comemos, nós vamos tomar agora esse cálice. Você pode tomar o seu cálice e lembrando agora da morte de Cristo por nós, mas também consagrando a nossa vida por Ele, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso. Obrigado porque nós estamos, Senhor, guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela viva esperança que nós temos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por cada um dos Teus filhos, Senhor, dos irmãos amados que nós temos, Senhor, caminhando juntos, ó Pai, vivendo e implantando o Teu reino nessa terra. E nós declaramos, Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero só te avisar, se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, por favor, mande o seu nome por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós queremos ter esse contato com você, queremos caminhar juntos nessa nova caminhada rumo ao reino eterno de Deus, no nome de Jesus. Você é muito querido, você é muito bem-vindo. Nós temos também os nossos lives, grupos funcionando durante esse tempo. Você pode mandar o seu nome, se você não faz parte, manda o seu nome por esse WhatsApp, nós vamos te conectar a um dos nossos lives, são as reuniões pequenas que nós temos, porque assim nós ficaremos juntos até Jesus voltar. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida hoje e sempre, no nome de Jesus. Aleluia.